O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar ali também, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura de hoje traz o assunto principal que nós refletiremos. O assunto é o sofrimento humano, a sensação, a dor, o sofrimento, tudo aquilo que envolve esse estado de ânimo. A primeira leitura é um trecho do capítulo 7 do livro de Jó. Os versículos lidos na liturgia hoje narram a experiência de dor e de sofrimento de Jó de uma maneira muito forte, muito impactante. Jó é todo lamentação. Diz o versículo 3: assim tive por ganho meses de decepção e couberam-me noites de sofrimento. Depois também afirma: ao amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até o anoitecer. E por fim, fecha o trecho selecionado hoje, uma perspectiva muito sem esperança. Ele diz: lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Então veja, nós temos aqui um homem profundamente marcado pela dor, marcado pelo sofrimento. Um sofrimento tão grande que não atormenta apenas o seu corpo, mas atormenta também o seu coração, a sua mente, de tal maneira que ele perde até mesmo a esperança de ter dias melhores. Ele termina dizendo: meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Então, está muito marcante aqui a experiência de sofrimento de Jó. Mas é preciso ler nestes versículos não apenas a experiência individual de uma pessoa chamada Jó. É preciso levar em conta que esse trecho está falando da experiência de sofrimento pela qual passa toda a condição humana. Ou seja, basta ser pessoa humana que estamos sujeitos a sofrimentos. E o que nos ensina este texto? Ensina que Jó, apesar de todo o sofrimento, ele expõe a sua dor
na oração, diante de Deus. Ensina que quando se perde tudo, quando se perde a companhia de todos, é Deus que permanece ao lado daquele que sofre, como um companheiro durante a dor. Veja, se você conhece o livro de Jó, mesmo quando os amigos de Jó o abandonam, é Deus que permanece com Jó. Deus se faz ternura, socorre-o e por fim devolve-lhe a esperança. É muito importante esse tema do sofrimento no livro de Jó e de todo o Antigo Testamento. Na visão do povo judeu, portanto o povo da primeira aliança, a experiência da enfermidade, da doença, a experiência do sofrimento não é sinal da impotência de Deus. E aqui temos um tema muito atualizado, a aparente impotência de Deus. De fato, alguém poderia pensar, por que nesse texto da Bíblia Jó sofre tanto, uma vez que ele era justo? Por que o justo Jó sofre? Ele não era justo? Então por que sofre? Por que Deus não agiu em favor de Jó, já que Jó era justo e caminhava na lei de Deus? Essa dúvida, ela ganha atualização no nosso tempo. São muitos os que se perguntam, por que os inocentes sofrem? Por que criancinhas morrem vítimas de doença, ou vítimas de acidente, vítimas de bala perdida, vítima do mal dos outros? Se Deus existe, por que então Ele permite o sofrimento e a dor? E essa dúvida enraizada no coração de muitos, termina fazendo com que muitos concluam que se Deus existe, Ele é incapaz de impedir a ação do mal. Para tentar responder a todos esses questionamentos, precisamos voltar ao texto do capítulo 7 do livro de Jó. Para o povo da antiga aliança, o sofrimento, de alguma forma, de uma forma misteriosa, está ligado ao pecado e ao mal. A Bíblia, em várias passagens, até mesmo no Novo Testamento, nós vemos refletir essa mentalidade. O mal da enfermidade, para essa mentalidade, não seria apenas uma disfunção do organismo humano, mas o mal da enfermidade teria uma origem espiritual, e o pecado seria então uma das fontes da enfermidade. De modo que, mesmo que uma pessoa fosse justa, ela poderia estar sofrendo uma enfermidade, não por causa de si mesmo, mas por causa, por exemplo, do pecado de seus pais ou de seus antepassados. Então, restava ao enfermo simplesmente ficar implorando a cura e, sobretudo, buscar um caminho de conversão, pois a fidelidade a Deus era a cura, o remédio para o mal espiritual, e deveria também ser um meio pelo qual Deus iria restaurar a saúde daquele que sofre. Essa mentalidade é muito presente e marcante, sobretudo no Antigo Testamento. Mas na verdade, mostra a palavra de Deus hoje, que Deus sempre se mostrou com um rosto misericordioso diante do sofrimento do homem. Deus não é, nunca foi indiferente à dor de qualquer um de seus filhos.
O Salmo 146, salmo lido na liturgia de hoje, afirma a bondade de Deus. E no versículo 2 ele diz: Deus conforta os corações despedaçados. Vamos repetir? Deus, Ele enfaixa suas feridas e as cura todos. Então é um Deus que se mostra cuidadoso, um Deus que se inclina sobre a humanidade, como alguém que cuida de um enfermo. Ele enfaixa as feridas, Ele conforta os corações despedaçados, Ele cura os corações despedaçados. Mas, apesar disso, alguém poderia observar: o mal e o sofrimento ainda estão presentes no mundo. É verdade. A nossa história, desde do Antigo Testamento até o Novo, é marcada ainda pela ação do mal no mundo. Mas prestemos atenção, porque isso acontece apenas de forma provisória, porque Jesus é a resposta de Deus para todo aquele que sofre. Jesus é a mão estendida de Deus para colocar a pessoa humana de pé, mesmo no sofrimento. O Evangelho nos mostrava justamente isso. Mostrava como Jesus se ocupava do amanhecer até o anoitecer, curando os doentes e expulsando os demônios. Dizia o versículo 39, Jesus andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. A cidade inteira se reuniu na frente da casa de Pedro para ser curada por ele. Então o Evangelho nos mostra isso. A missão de Jesus consiste em ir ao encontro daqueles que sofrem, nos lugares onde eles estão, nas casas, nas sinagogas, nos povoados, pelos caminhos, nas cidades. Onde havia pessoas sofrendo, Jesus ia ao encontro dessas pessoas. O Evangelho de hoje mostra que depois que Jesus curou e ergueu, levantou a sogra de Pedro, Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. É preciso ver nessa manifestação poderosa de Jesus, não apenas uma pessoa que fazia muito milagres, mas é preciso ver aqui a resposta de Deus diante do sofrimento. Ele não é indiferente, ao contrário, Jesus é a resposta de Deus. Jesus derrota Satanás. Jesus é vitorioso sobre as enfermidades. Desse modo, conforme ele vai vencendo a Satanás, conforme ele vai vencendo as enfermidades, o reinado de Deus vai se espalhando, vai envolvendo mais corações, vai se estendendo por toda parte. As curas que Jesus realizou, no entanto, devem ser vistas como sinais. Perceba, nem todos foram curados. Muitos que cruzaram o caminho de Jesus, no entanto, não foram curados. Porque as curas que Jesus realizou anunciavam uma cura mais profunda. Na cruz, Jesus tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. É o que nós rezamos quando chega o momento do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi na cruz que ele tirou o pecado do mundo. Foi na cruz que o mal foi derrotado, graças à sua paixão, morte e ressurreição, o mal foi derrotado.
Apesar de derrotado, no entanto, o pecado e o mal deixaram suas consequências no mundo. E aqui está o porquê ainda ele está presente no mundo. O pecado e o mal deixaram suas consequências no mundo. Mas a boa notícia é que Jesus continua a caminhar conosco. E Ele oferece para nós até mesmo um novo sentido ao sofrimento humano. Cada homem, cada mulher que sofre, pode olhar para a cruz de Jesus, unir-se a Ele pela via do sofrimento e assim ressignificar o seu próprio sofrimento. Desse modo, essa união através da via do sofrimento se torna uma união redentora. Nós acreditamos, no entanto, que muitas vezes o Senhor cura ainda o seu povo. Nós acreditamos também que muitos recebem milagres e cura ainda hoje em nosso tempo. E até mesmo nós cremos que os próprios sacramentos da igreja nos curam através da ação da graça que eles possuem. Porém, mesmo as orações mais intensas, mesmo as orações mais profundas, não conseguem obter a cura de todas as doenças, porque as doenças fazem parte da nossa limitação humana. Então, por mais que rezemos, nós podemos nos levar de uma, mas depois vai vir outra. Eu posso ser curado hoje, mas amanhã eu vou morrer, e eu vou morrer de outra doença. Então, por mais que rezemos, nós temos na nossa condição humana a enfermidade. Então, resta-nos ter a esperança de que um dia Deus será tudo em todos. E quando isso acontecer, não haverá mais nenhum mal, nenhuma dor ou nenhum sofrimento. Enquanto não vemos esse dia glorioso chegar, nós devemos permanecer firmes, segurar firmes na mão de Jesus. Ele colocou de pé a sogra de Pedro que estava com febre. Peçamos que Ele nos coloque de pé hoje, mesmo que passemos por algum sofrimento. Quando passamos por sofrimento, nos sentimos fracos, mas é justamente quando estamos fracos que podemos receber força dEle. Como dizia 2 Coríntios 12, 9: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que minha força manifesta todo o seu poder. É o Senhor que nos diz isso quando nos sentimos fracos. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a minha força manifesta todo o poder. Na nossa fraqueza, podemos ser sustentados por Ele. Seguremos firme em suas mãos, para que Ele nos coloque de pé, como ergueu a sogra de Pedro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre